Oi, oi, gente. Eu tô me sentindo aqui. Oi. A live caiu duas vezes cada minha internet aqui. Eu não sei se é minha internet, eu não sei se é o Instagram. Gente, eu quero pedir desculpa aí. Hoje eu preciso fazer essa live. Já tá sendo algo assim. Oi, oi. Vamos lá. Essa live vai acontecer hoje. Já são 12h28. Eu vou ter meia hora pra falar aqui. Oi! Caiu! Mas voltei, gente! Me ajude aí, Neucilene. Toda vez que travar, fale aí comigo, viu? Porque eu nem percebi que tinha travado. Tava aqui empolgada falando. Ok? Faz um ok pra mim, pra ver se você tá me ouvindo. Certo. Ai, vamos lá. Pronto. Acho que as pessoas não vão querer nem entrar aqui, que desde 11 horas que eu tô tentando fazer essa live, a live cai, as coisas. Eu acho que, não sei se foi a minha internet, mas vamos lá. Então, deixa eu chamar aqui pessoas. Pra ver se vem aqui. Mas de qualquer forma, eu vou iniciar, porque eu tô com tempo já curto, que eu tenho um compromisso 13h30. Mas vamos lá. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Cláudia, eu sou psicóloga, tá? Clínica. Atuo ajudando as pessoas, né, a ter relacionamentos mais saudáveis, a equilibrar mais a ansiedade. E o tema de hoje da nossa live é a culpa nos paralisa. Então, eu vou iniciar falando, né, que a culpa é um sentimento inerente a qualquer pessoa. Qualquer pessoa, né, no decorrer aí da sua vida, pode passar por uma situação de sentir culpa, tá? A não ser que haja aí um transtorno mental que afete esse mecanismo de, né, associado ao arrependimento, né, que aí na psicanálise Freud traz que aí essas pessoas têm uma estrutura, né, perversa, mas aí já é assunto para outra live. Eu também não essa abordagem da psicanálise não é o que eu atuo, mas a psicanálise é uma abordagem que estuda muito sobre a culpa. Eu vou trazer duas situações onde a culpa nos paralisa. A primeira situação é a forma como, né, colocamos a culpa nas outras pessoas, no meio, né? Vamos dizer no meio. Porque aí você coloca a culpa nas pessoas, na política, na economia, é, na, na economia, né? Na situação que estamos vivendo hoje, né? Na pandemia, na cor da pele. A gente bota a culpa em várias coisas, se a gente for ver no decorrer da nossa vida. E trazendo, né, o que a gente está vivendo hoje, que não é um momento fácil para ninguém. É um momento que estamos vivendo um desafio, né? Vou dizer que é um desafio, e até mesmo é um momento de incerteza, né? De uma forma geral, que a gente não sabe quando é que vai terminar, a gente não sabe se algum parente
próximo pode se contaminar ou não, ou se contaminou, a perda. A gente está lidando com várias situações. Perda do trabalho, né? Perda de um ente querido. Então, muitas pessoas estão depositando várias situações, né, que estão ocorrendo, né, trazendo a pandemia como a única culpada por tudo de ruim que está acontecendo. Mas não desmerecendo o momento que estamos vivendo, porque eu sei que é um momento difícil. Mas se a gente colocar a nossa parcela de culpa, se a gente se responsabilizar pelo que a gente pode fazer nesse momento, né, na pandemia. Por que eu estou trazendo isso? Porque eu estou vendo muita gente aí ressignificando essa situação. No sentido de encontrando uma outra forma de trabalho, aproveitando aquele tempo para fazer uma manutenção melhor na sua casa, nas suas relações, né, familiar. E estou vendo outras pessoas, né, na posição de culpa, de culpar, né, a pandemia, paralisada. Não que eu não gosto de fazer isso, tá? Mas muitas pessoas aí estão passando o dia todo assistindo maratonas de série, comendo tudo que não pode comer. Quando a pandemia passar eu faço dieta. Quando a pandemia passar eu coloco meus projetos para funcionar. Deixa isso tudo passar aí que eu coloco meus projetos para funcionar. Porque a culpa é da pandemia, porque as coisas não estão dando certo. Então, se a gente for pensar, né, se a gente for nos responsabilizar pela nossa parcela de culpa ali, pelaquela situação que estamos vivendo, e se mobilizar, nos responsabilizar e mobilizar, a situação está difícil realmente, mas o que eu posso fazer para que isso fique um pouco melhor? É muito mais fácil, é muito mais confortável quando a gente coloca a culpa no outro. E eu trago isso por algo que eu já vivenciei. Eu já coloquei muita culpa no outro, na política, na economia. Eu já coloquei. E o que resultou para mim nisso tudo? Nada. Só me fez paralisar. Só me fez atrasar meus planos. Só me fez colocar em mais sofrimento em momentos que eu vivi. Né? De não achar que a culpa é do outro. A culpa é dele. A culpa da situação que eu estou vivendo é dele. E não se abrir para se responsabilizar também a ponta da sua culpa. Pode ser até que o outro tenha 99% de razão por você estar sofrendo ali daquela forma. Mas você tem só 1% de responsabilidade. E o que você fez com o seu 1%? Negou. Né? A partir do momento que você para de negar, sai dessa posição de vítima e vai para a posição de responsável também por aquela situação, você vai buscar um meio para que aquilo melhore. Ou de uma forma que as coisas fluam, no sentido de vamos botar, né, os pontos no is para que as coisas melhorem, porque ou não permitir mais que aquilo aconteça na sua vida e dizer assim, olha, ponto final, porque eu tenho responsabilidade pela minha vida, eu amo a minha vida, eu quero ser feliz e eu não aceito mais isso. Porque é muito mais fácil colocar a culpa no outro porque a gente não precisa se mobilizar.
Eu vou trazer uma situação hipotética, tá? Mas assim que normalmente acontece. E como eu trabalho com relacionamento, eu quero trazer. Normalmente, quando há traição, né? Numa relação afetiva, a pessoa traída normalmente faz o quê? Condena o outro, deseja o mal do outro, quer que o outro pague por aquele mal que fez, que ele me fez sofrer, eu quero que ele pague, eu quero que ele repare aquela dor que eu tô sentindo. Só que essas energias negativas, né? Esse posicionamento que você dá na sua vida não vai te levar a nada. Porque a sua reclamação, o seu sofrimento não vai fazer com que o outro mude. Não vai fazer com que o outro mude. Aí vai depender da sua movimentação, no sentido de você se responsabilizar, né? Juntar ali seus cacos, suas dores, pegar a sua parcela de culpa da situação e chamar. Ou para reestruturar, ou para melhorar, ou não. Ou para dizer assim, eu não aceito mais isso, não quero mais isso. Mas você tem que se mobilizar, sair da posição, né, de colocar a culpa só no outro, que só o outro tem a ver com aquela situação, só o outro que tá fazendo você sofrer, mas você escolheu estar ali naquela relação. A escolha não foi só do outro. Você escolheu. E muitas vezes a pessoa até traz traços, né, de que ela não é uma pessoa que gosta de se apegar muito, tá? E aí você insiste. E aí depois lá na frente você vê que realmente era tudo que você imaginou, mas você pensava que ia dar conta e não deu conta. Mas aí você bota a culpa no outro. Porque o outro que te traiu, o outro que é o culpado do seu sofrimento, da sua dor, que não te respeitou. E a sua parte nessa história? Você faz o que com essa parte, a sua parte da sua história? Nessa história. Então a gente tem que parar, né, de colocar culpa nas pessoas. Eu sei que possa ser realmente que aquela pessoa tenha a sua parcela de culpa. Mas a partir do momento que você também se responsabiliza, o poder vai para sua mão. O poder da mudança vai para sua mão, porque você está se responsabilizando por aquela situação. Ou seja, nessa relação, nessa situação que eu trouxe aí de traição, você vai ter no mínimo duas situações que você pode escolher. A primeira é restaurar, é ver onde errou, onde pode melhorar, né? Ver a sua parte da culpa e tentar melhorar, tentar modificar a situação. Ah, Cláudia, mas eu já fiz isso, eu já mudei, eu já fiz, acontecia. A pessoa não reagiu, a pessoa continuou fazendo, me traindo. Mas você tentou, você se responsabilizou e você foi lá e você agiu. Se o outro não quis se mobilizar, não quis mudança, já é um ótimo sinal aí para você tomar uma decisão, né? E até mesmo você sair dessa relação curado, no sentido assim, eu fiz de tudo, eu dei a minha parte, eu doei, eu me responsabilizei e as coisas não mudaram. Agora, quando você não se mobiliza, você sofre, você toma aquilo, ah, ele me traiu ou ela me traiu e eu não consegui fazer nada. E eu sou vítima, ele é o culpado do meu sofrimento. E aí você até termina essa relação, não quero porque ele me fez sofrer. Aí você vai para outra relação. Aí, de uma certa forma, algumas atitudes sua daquela primeira relação fez, não tô dizendo, né, que porque é minha culpa porque o outro me traiu.
mas faz com que aquela pessoa, ele pode até nem te trair ou ela não te trair, mas assim, dá imagem com que ele possa fazer isso com você, e aí você já toma aquela dor que não foi curada, não foi resolvida, porque você não se responsabilizou e não tentou mudar, como nessa nova relação. E aí o ciclo se repete na sua vida e você fica dizendo, é porque as coisas estão acontecendo tudo novamente na minha vida. São coisas que você não movimentou. A vida é movimento, gente. E tem coisas que só você vai poder resolver. Não vai ter sua mãe, não vai ter seu pai, não vai ter seu namorado, não vai ter seu namorado, seu marido, seu filho, ninguém. É você que vai ter que resolver. A atitude tem que vir de você. Então pense muito nesse sentido da culpa. Pare de colocar culpa nas coisas, nas pessoas, na política, na economia e comece a ver a sua responsabilidade nisso tudo. Aí a partir daí com certeza vai existir um movimento na sua vida. Mesmo que você, né, trazendo aí o exemplo que eu dou da traição, que você continue naquela relação, que aquela pessoa não melhore, né? Continue te traindo. Mas você vai estar consciente, você vai saber que você está fazendo de tudo ali para manter aquela relação. Você está fazendo a sua parte, você está ressignificando tudo aquilo que está passando. Porque lá na frente, né, quando você não aguentar mais e tentar, né, ter uma vida, uma relação mais saudável, você já vai saber. Você já vai ter ressignificado tudo aquilo que você passou. E você vai sair dessa relação sem culpa. Porque você fez a sua parte. A gente tem que parar, né, de querer, né, modificar o comportamento do outro, achando que a felicidade da gente está na mão do outro. A felicidade da gente está nas nossas mãos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá ok aí, Neucilene? Gente, essa live não é pra ser feita hoje, não. Deixa eu desativar os comentários pra ver se vai. Oi, oi. Oi, oi. Oi. Ah, pronto. É porque eu não estava vendo a movimentação aqui. Mas vamos lá. Então, temos que nos movimentar no sentido de que a nossa vida, o nosso movimento vai ter que estar, vai ter não, está na nossa mão, não está na mão do outro. A nossa felicidade está na nossa mão. Se você quer uma vida diferente, se você quer sair da média, se você quer, a movimentação tem que vir de você. Tem uma frase que eu postei lá no meu feed, se vocês forem ver, que diz assim, ó, tem uma coisa que ninguém pode fazer por você. É a sua parte. Então, não vai ser seus pais, não vai ser seu esposo, é você que tem que se mobilizar. Tá? E a segunda parte, né? A segunda
forma que a culpa nos paralisa é a da culpa que a gente guarda. Que aí ela vem através de um rancor, de algum ressentimento. E aí a gente guarda aquela culpa, porque a culpa é a projeção desse sentimento. E aí as coisas não acontecem na sua vida porque você se sabota, porque você acha que você não é merecedor de nenhuma vitória, no sentido financeiro das coisas, no sentido amoroso. Você não acha que você pode ser feliz, você não acha que em uma relação, você não acha que você precisa, você pode conseguir ser uma pessoa rica, né? Uma pessoa que tenha ganhos financeiros. E o grande erro disso tudo, sabe o que é? É que a gente guarda essa culpa, né? Que até na terapia é difícil de a gente acessar isso, esse trabalho é de resistência mesmo, que você guarda tanto essa culpa e aí você sofre todos os dias e você acha que aquele sofrimento tem que ser válido porque você merece sofrer, porque você fez algo muito grave, porque você fez algo muito envergonhoso e que você merece ser punida. E aí você pode se punir a vida toda por conta dessa culpa. Você pode querer ficar a vida toda em sofrimento por achar que merece sofrer. E na realidade o que você tem que fazer é algo bem simples. Não é fácil, mas é simples. Que é se responsabilizar. Se responsabilizar no sentido de querer mudança. Eu errei, assumir seu erro e dizer, mas eu quero mudança. Eu não quero viver mais nesse erro. Quantas pessoas você vê aí que falam assim, já errei, é porque eu tô na merda, porque é isso mesmo, porque já aconteceu. Quantas pessoas você vê por aí que jogou a toalha? Que acha que merece aquela vida mesmo, que merece sofrer mesmo. Quantas pessoas você não já viu aí no decorrer da sua vida que age dessa forma? E é algo assim de extrema preocupação, né? Porque essa pessoa se sabota o tempo todo. Essa pessoa não vai ter crescimento em nenhuma empresa porque vai achar que não tem merecimento de ter um cargo bom na empresa. Essa pessoa não vai ter um relacionamento saudável porque vai achar que deve sempre ter uma relação ruim. E não é algo assim consciente, não. Muitas vezes não é consciente. É algo inconsciente, é algo que você já guarda tanto que você nem percebe porque você está se culpando, você nem percebe porque você está se martirizando. E essas coisas acontecem na vida da gente. E é algo simples, como eu trouxe, mas é algo difícil de a gente até se perceber nessa situação. De achar que a gente merece aquele sofrimento. De achar que eu vou fazer ali, pagar minha penitência todos os dias pelo que eu fiz, né? Por ter culpa naquilo, que é algo que eu fiz pro outro, é algo que eu fiz pra minha vida e eu mereço esse sofrimento. E aí sua vida não se mobiliza, você não consegue ter boas relações, você não consegue ter um bom emprego, você não consegue nada. Porque você cria crenças, né? Limitantes. A culpa já vira uma crença limitante aí pra você. Então, na realidade, o movimento é muito simples.
o movimento é você se responsabilizar e assumir. E dizer, eu errei, assumo que eu errei. É vergonhoso para mim saber até que eu agi dessa forma com você, mas agora eu quero mudança. Eu quero ressignificar isso, eu quero mudar, eu quero ser uma outra pessoa. Ou às vezes é algo que não é nem nosso, é do outro. O outro fez alguma coisa com a gente sente como se a gente tivesse culpa naquela situação. E aí a gente se martiriza a vida toda, sendo que possa ser até que temos sim a parcela de culpa, né? Como eu vim trazendo para vocês aqui. Mas que não dependia, né, somente de você para que as coisas se resolvessem. Mas aí você precisa se movimentar, assumir, né, sua parcela de culpa, até mesmo por se sentir culpado de algo que não era seu, se responsabilizar e dizer assim, eu sofri, mas agora eu não quero mais esse sofrimento. Agora eu vou entregar o que é meu, o que é do outro é do outro. Eu vou entregar agora para o outro o que é dele. E seguir em frente. A culpa nos paralisa nesse sentido da vida, de tudo. E muitas vezes a gente perdoa até uma situação, se perdoa, eu me perdoei. Eu me perdoei. Eu perdoei a pessoa que fez alguma coisa comigo. Mas você não se responsabiliza. Você não traz responsabilidade. Quando você não se responsabiliza, você não movimenta as coisas. Você não modifica as coisas. Você vive naquela mesma história. Quantas vezes, eu vou trazer um exemplo da minha vida. No meu relacionamento, eu briguei com meu marido. E aí a gente se reconciliou no sentido de me perdoe, ele me perdoe, os dois se perdoar. E eu senti de coração que ele me perdoou e eu senti de coração, né? E ele sentiu que realmente eu perdoei ele. Mas aí eu não me responsabilizei, coloquei a culpa nele. Ele também não se responsabilizou, colocou a culpa em mim. E continuamos no mesmo erro. Porque a gente não se responsabilizou. Porque pra mim a culpa era dele. E pra ele a culpa era minha. E aí a gente não fez um movimento de mudança. De tentar mudar o comportamento, tentar mudar a forma de falar, tentar mudar uma situação ou outra. A gente se perdoou. Aí a gente se vê naquele loop, né? Quantas vezes você já se viu aí na relação, aquele loop? E aí passam uns meses, aí você briga pelo mesmo motivo. Ah, a gente tá brigando novamente por isso. Porque houve perdão, mas não houve movimentação, não houve consciência de que você tem responsabilidade naquilo e o outro também tem parte da responsabilidade. E aí você fica naquele loop eterno. Até que vira um desgaste realmente na relação e aí você não se suporte mais. Então, além, né, do perdão, que eu acho de extrema importância, esse perdão tem que ser verdadeiro e esse perdão tem que trazer movimentação, no sentido de eu não quero mais viver isso. Eu vou ressignificar isso, eu vou trazer um outro sentido, eu vou reparar o que eu fiz, o erro que eu fiz, eu quero reparação. Aí as coisas vão acontecer. Aí as coisas vão se movimentar. Porque a partir do momento que a gente não se responsabiliza, as coisas não vão fluir. Não vão fluir. E são coisas, são situações que às vezes, quando eu falei com você, às vezes estão no nosso inconsciente. Né? São crenças que a gente traz aí dos nossos pais. Né? De quando criança. De colocar a gente de castigo por um erro que a gente fez, a gente se sentir culpado. E aí não explicar por que a gente está sendo castigado. E dizer só, você foi um menino mau, vai ficar aqui de castigo. Você foi uma garota má. Você está muito traquina. E aí você ficar de castigo, você se culpar, ai, eu tô traquina. Por que ser traquina?
e ficar lá de castigo e tirar algo que você gosta muito. Quantas vezes a gente já não passou por situações assim que nossos pais, pensando, né, que tá fazendo alguma coisa, que eu também não vou julgar, né? Que quando a gente não tem o conhecimento, a gente às vezes age por impulso, age assim, na realidade, assim, por herança, né? Os nossos pais fizeram isso comigo, eu vou fazer isso com meus filhos. Então, gente, eu não vou me estender, né? O tempo já está encerrando aqui pra mim, porque eu ainda tenho que me movimentar. A internet hoje falhou aqui comigo, viu? Para quem que está aqui, eu entrei 11 horas, não funcionou, entrei aí 12 e pouca, não funcionou. Mais uma palavra que eu vou trazer para vocês é que a culpa nos paralisa realmente. Porém, a responsabilização nos mobiliza. Tá? Quando a gente se responsabiliza, a gente se movimenta. A gente sai daquela posição de ser uma pessoa morna, uma pessoa que vive porque as pessoas estão levando, porque, eu tô nessa empresa porque tá sendo confortável para mim. É o que eu sonho, idealizo, não, mas é o que eu tenho aqui agora, nesse momento, né? Vou viver aqui. Tô nessa relação, porque já tô tão acostumado com essa pessoa, com o jeito dessa pessoa. Tá fazendo você feliz? Não, mas porque eu já tô acostumada com isso, né? Vou viver isso aqui, é o que eu tenho, né? Porque a culpa não tá em você, né? Porque você não se mobilizou, a culpa você botou no outro. Que o outro que não tá te fazendo feliz. Porque a empresa que não tá te dando realização. Aí, a partir do momento que você se responsabiliza, aí não aceita. Aí você não aceita. Você não vai querer aceitar essa empresa porque você acha que você tem capacidade de ter uma empresa melhor. Você não vai querer essa relação porque você vai ver que você tem merecimento de estar em uma relação melhor. Você é uma pessoa, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa que me dou, por que eu vou estar nessa relação? A partir do momento que você sai da posição de vítima, de aceitar, de se culpar, de culpar o outro, e entra numa posição de responsável pela sua felicidade, responsável pela sua vida, você simplesmente flui. As coisas vão fluir para sua vida. As coisas vão se movimentar na sua vida. Então, essa é a palavra que eu queria trazer aqui para vocês nesse momento de reflexão mesmo, né? Em pensar que a culpa nos paralisa, porém a responsabilidade nos mobiliza. E coloque essa palavra em todos os sentidos da sua vida, no seu trabalho, na sua relação afetiva, na sua relação com seus pais, na sua vida como um todo, nos seus sonhos. Eu tô culpada porque eu não coloco meus sonhos no papel, eu não consigo me mobilizar, não consigo realizar meus sonhos. Saia dessa posição de vítima, de achar que não pode. E coloque assim, eu sou responsável, meu sonho não se realizou ainda porque eu ainda não me mobilizei, porque eu não busquei. Quantas pessoas estão aí crescendo, se desenvolvendo, agindo de uma forma diferente nessa crise que está acontecendo aí no mundo todo? E aí você se pergunta se essa pessoa está na posição de uma pessoa que está na culpando a pandemia, ou essa pessoa está no movimento de responsável pela sua vida, independente da situação do mundo. Coloca aí, pense bem aí. Tem muitas pessoas que estão paralisadas realmente, que estão adoecidas, que não tá. Mas tem outras pessoas aí que estão se mobilizando como nunca. Que estão tendo crescimentos aí de todas as formas.
E aí, no seu meio mesmo, começa a perceber as pessoas que estão se mobilizando, as que não estão, que estão lá na posição de vítima. Se as coisas estão fluindo, se são coisas que elas estão atraindo coisas boas para a vida dela. Porque estamos num mundo hoje de incerteza. Mas se a gente paralisar, se a gente culpar tudo e todos, e não se e a gente não trazer um movimento para nossa vida, a gente vai ficar igual o outro lá que está parado, que está triste, que está sofrendo. Aí você tem que ter escolha, né? De querer estar junto com essas pessoas, no sofrimento, ai, porque a pandemia, porque... Ou não, eu quero estar do outro lado lá. Tentando modificar, tentando ajudar as pessoas da melhor forma, né? Valorizando o que tem nesse momento. O que eu tenho hoje é isso aqui. Eu tenho minha casa, eu tenho minha família, eu tenho meu marido, meus filhos. Ou não, eu tenho minha família, eu tenho minha mãe, meu pai. Vou cultivar que estão aqui. Quantos tem os pais aí nos hospitais? Então a gente tem que colocar as coisas no sentido da balança, no sentido da mobilização, no sentido da responsabilização. Porque ninguém vai fazer por você. A sua parte cabe a você. A sua parte, só quem vai fazer a sua parte é você. Não vai ser sua mãe, seu pai, seu marido, seus filhos, ninguém. Tá? Eu não vou poder mais me estender. Inclusive, eu tenho uma pessoa aqui que eu ia chamar para a gente falar um pouco sobre a culpa, né? Que os pais, de uma certa forma, vê uma herança assim da nossa criação, dos pais, né? Que às vezes ensinam a criança a sentir essa culpa, né? Mas como o meu tempo está bem curtinho aqui, que eu ainda tenho outras coisas, eu vou deixar para trazer em uma live com a Neucilene, que ela está aqui, falando só sobre isso, tá? Porque aí é bom a gente saber, né, da onde vem essas raízes, né, dessa culpa que nos consome às vezes, que a gente às vezes é até inconsciente, né? São coisas que a gente traz no nosso inconsciente, a gente nem sabe, a gente adoece com ansiedade, a gente adoece com depressão e não sabe que o motivo, a raiz está ali em uma culpa que a gente guardou do passado, que a gente, para ter acesso, a gente guardou tanto que para ter acesso, nem na terapia, você está tendo até dificuldade na terapia, né, de colocar isso para fora. Mas aí vai ser tema para uma próxima live, eu quero trazer essa colega, Neucilene, que ela vai ter propriedade para trazer mais detalhado sobre isso para vocês. E eu quero agradecer a participação de vocês aqui. Eu vou tentar gravar essa live. Para mim foi uma dificuldade muito grande, inclusive, gravar essa live, fazer essa live hoje, porque a minha internet estava bem ruim. Mas eu espero que eu consiga gravar e colocar aqui no meu IGTV para vocês que não conseguiram me acompanhar antes, consiga assistir, tá? E eu quero agradecer a presença das pessoas que conseguiram ficar aqui comigo, tá? E aguardo vocês nas próximas lives. Eu ainda não almocei, para quem não almoçou, um bom almoço, tá? Uma boa tarde. E espero vocês nas próximas lives. Beijão.